Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a semana 3 do conteúdo gramatical em língua portuguesa. Vamos trabalhar com os termos essenciais da oração. Então, peguem um caderno para anotar as possíveis dúvidas ou anotar algumas coisas que vocês gostariam de ter, tá? Vamos lá. Então, os termos essenciais da oração. Lembrando que a oração é aquela frase que possui verbo. Então, nós estamos falando de um período de uma frase que possui pelo menos um verbo. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. É em torno desses dois elementos que as orações são estruturadas. O elemento a quem se declara algo é denominado sujeito. Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que se diz respeito sobre o sujeito. Então, o que vai acontecer? Dentro de uma oração, nós vamos ter o sujeito, que é aquilo que é principal, que é primordial na oração, para a gente saber quem praticou a ação, é o sujeito. E nós temos o predicado, que vai ser aquilo que o sujeito praticou, ou seja, o que diz sobre o sujeito, tá? Então, duas palavrinhas essenciais aqui: sujeito e predicado. Aqui nós temos alguns exemplos, olha só. Sujeito, o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na oração, sujeito e predicado funcionam assim. Um exemplo: as ruas são intransitáveis. O sujeito, as ruas, verbo são. E o predicado são intransitáveis. Este é um predicado nominal e abaixo você vai entender o porquê. Então, o predicado consiste no verbo mais aquilo que foi falado sobre o sujeito. Então, são intransitáveis é o predicado dessa oração e as ruas é o sujeito. Se nós fizéssemos a pergunta para o verbo, né? Acha o verbo são. Quem são intransitáveis? As ruas é a resposta do sujeito. E o que? As ruas o que? São intransitáveis, é o predicado. Então, quem, a pergunta quem é para o sujeito e a pergunta o que é para o predicado. Sujeito, núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é a palavra com carga mais significativa dentro do sujeito. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma com maior importância semântica. Então, dentro do sujeito, nós vamos ter um núcleo, aquela palavra mais importante. Exemplo: o garoto logo percebeu a festa que o esperava. Essa é a oração, a frase. Sujeito, o garoto. O núcleo do sujeito, a palavra mais importante dentro desse sujeito, garoto. E o predicado logo percebeu que a festa que o esperava. O que não é sujeito numa oração vai ser predicado. Então eu tiro o sujeito da oração, o que sobra nessa oração, nessa frase, vai ser o predicado. E o núcleo desse sujeito é sempre a palavrinha mais importante. Então aqui é o garoto, porque eu não poderia falar o logo percebeu a festa. É garoto logo percebeu a festa. Quem que percebeu? Quem que logo percebeu a festa? O garoto. E núcleo, garoto. Predicado. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Então, nós temos três tipos de predicado. O predicado verbal ocorre quando o núcleo da informação veiculada pelo predicado está contido em um verbo significativo. Significativo é aquele verbo de ação, que pode ser transitivo ou intransitivo. Nesse caso, a informação sobre o sujeito está contida nos verbos. Então, no predicado verbal, o que é mais importante é a ação do verbo. Exemplo: o entregador chegou agora. Predicado verbal, chegou agora. Faça a pergunta para o verbo: quem chegou agora? O entregador. Então, o entregador é o sujeito, eu retiro o sujeito da frase, o que sobra é o predicado. Nesse caso, o predicado verbal, porque o verbo é de ação. Chegar é um verbo de ação, é um verbo significativo. O predicado nominal agora.
predicado nominal é formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação é aquele que liga a característica ao sujeito. O ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar. Exemplo. O entregador está atrasado. Predicado nominal está atrasado, porque é um estado do entregador. Ele não praticou uma ação, é o estado dele. Ele está atrasado. Então, o estado do entregador é atrasado, por isso vai ser chamado de predicado nominal. Tá? É um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. E esse predicativo do sujeito é a característica do sujeito. Lá no predicado verbal, nós tínhamos verbo de ação. Aqui, verbo de ligação. Agora, o predicado verbo nominal. Apresenta dois núcleos. Um verbo transitivo, intransitivo, um verbo de ação, e um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, uma característica do sujeito ou uma característica do objeto. Exemplo. A menina chegou ofegante à ginástica. Sujeito, a menina, porque eu faço a pergunta para o verbo. Quem chegou ofegante à ginástica? Quem chegou? A menina. Predicado verbo nominal. Chegou ofegante à ginástica. Aqui eu tenho as duas estruturas, tanto do verbal como do nominal. Do verbal, chegar é uma ação, e do nominal, uma característica, ofegante, que é o predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Então, eu tenho as duas coisas, o verbo de ação e a característica do sujeito. Por isso que vai ser chamado de predicado verbo nominal. Tem as duas coisas no predicado. E a menina torna-se o sujeito, porque eu faço a pergunta, quem chegou ofegante? Então, pessoal, aqui a gente encerra o conteúdo gramatical da terceira semana, com o sujeito e o predicado, que são termos essenciais da oração, e os tipos de predicado. Na próxima semana, na semana 4, nós vamos ver os tipos de sujeito, ok? Vão anotando, escrevendo algumas dúvidas que vocês têm, que assim que nós nos reencontrarmos, a professora vai revisar esse conteúdo e vai ser cobrado, ok? Tudo de bom para vocês e até mais!